Oi pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. O tema da nossa aula de hoje vai ser um método passo a passo em eletropneumática usado para resolver o problema de sobreposição de sinais. Então esse método passo a passo também é conhecido como maximização de contatos ou cadeia estacionária. Ao contrário do método cascata, ele não apresenta a característica de reduzir o número de relés utilizado no comando elétrico. Em compensação, ele pode ser aplicado com segurança em todo e qualquer circuito sequencial eletrohidráulico ou eletropneumático, não importando se as válvulas direcionais de comando são de 2 ou de 3 posições, ou se são acionadas por simples ou duplo solenoide. Utilização do método passo a passo. Então, a grande vantagem que o comando em cadeia estacionária leva sobre os demais métodos de construção de circuitos elétricos é a total segurança na emissão dos sinais enviados pelos componentes de entrada, tais como botoeiras, chaves fins de curso e sensores de proximidade. No comando passo a passo, se um elemento de sinal, seja ele um botão, um sensor ou uma chave fim de curso, for acionada fora de hora, acidentalmente ou mesmo propositadamente, esse componente não pode interferir no circuito, pois cada acionamento depende da ocorrência do acionamento anterior. Isso significa que o próximo movimento de uma sequência de comando só ocorre depois da confirmação do movimento anterior ter ocorrido. Dessa forma, a cadeia estacionária evita totalmente as sobreposições de sinais típicas das sequências indiretas, além de garantir que os movimentos de avanço e retorno obedeçam rigorosamente a sequência de comando passo a passo. De acordo com o que foi estudado no método cascata, a sequência de movimentos era dividida em setores secundários que poderiam apresentar 2 ou mais movimentos desde que as letras não se repetissem. Ou seja, cada cilindro poderia se movimentar uma única vez dentro do setor, sem importar o número de cilindros a se movimentar. Já no método passo a passo, cada setor poderá comandar um único movimento de um único cilindro, isto é, como cada letra da sequência representa um cilindro, o número de divisões será igual ao número de letras existentes na sequência. Assim, numa sequência com 2 cilindros, que avançam e retornam uma única vez durante um ciclo, teríamos 4 movimentos e, portanto, 4 setores ou 4 passos. O método passo a passo ele torna-se muito interessante quando trabalhamos com CLPs, pois, como a quantidade de relés não interessa muito por serem apenas memórias dentro de um CLP, o método passo a passo introduz uma maior segurança e permite a utilização de válvulas acionadas por simples solenoide e retorno por mola. Vamos ver algumas regras para a aplicação do método passo a passo. Primeira etapa. Devemos estabelecer a sequência algébrica dos movimentos. Exemplo, A mais, B mais, B menos, A menos. Verificar se a sequência é indireta ou direta. Se ela for direta, o método intuitivo pode ser aplicado porque não vai haver sobreposição de sinais. Próximo passo é dividir a sequência em grupos. No nosso caso, então, cada letra é um grupo, então nós vamos ter 4 grupos. Segunda etapa, na construção do circuito de comando, pelo método passo a passo, consiste em desenhar o circuito elétrico propriamente dito, tendo por referência as seguintes orientações. Cada elemento de sinal, seja ele um botão, uma chave fim de curso ou um sensor de proximidade, sempre deverá energizar um relé auxiliar, um temporizador ou um contador e nunca diretamente uma solenoide. Cada relé auxiliar da cadeia estacionária deve realizar sempre 3 funções: efetuar a sua autorretenção, habilitar o próximo relé a ser energizado
e realizar a ligação ou o desligamento de solenoides de acordo com a sequência dos movimentos. Habilitar o próximo relé significa que o relé seguinte somente poderá ser energizado se o anterior já estiver ligado. À medida que os movimentos da sequência vão sendo realizados, os relés que forem ligados devem ser mantidos um a um. O final do movimento da sequência deverá ativar um último relé, o qual não terá autorretenção ou contato de selo. Então, o último da cadeia não tem contato de selo e deverá desligar o primeiro relé da cadeia estacionária. Como a regra é fazer com que o relé anterior habilite o seguinte, quando o último relé da cadeia desligar o primeiro, este vai desligar o segundo, que desliga o terceiro e assim sucessivamente até que todos sejam desligados. O número de relés auxiliares a serem utilizados na cadeia estacionária é igual ao número de movimentos da sequência mais 1. Movimentos simultâneos de 2 cilindros em uma sequência de comando devem ser considerados dentro de um mesmo passo e, portanto, necessitarão de apenas um relé para esses movimentos. Quando um cilindro realiza mais do que 2 movimentos dentro de um mesmo ciclo, as chaves fins de curso ou sensores por ele acionados deverão estar fora da cadeia estacionária, acionando relés auxiliares avulsos, cujos contatos serão aproveitados na cadeia, no local onde seriam colocados os elementos emissores de sinais. Voltando ao exemplo visto anteriormente e usando válvula com simples solenoide de retorno por mola, temos o esquema pneumático para a sequência, então, A mais, B menos, A menos, vai ter 2 cilindros e nós vamos adotar a padronização sensor 1 e 2 no cilindro A, 3 e 4 no cilindro B. E aqui nós vamos adotar para o cilindro A uma válvula simples solenoide de retorno por mola, acionada por uma solenoide Y1. E no cilindro B nós vamos adotar uma válvula Y3 em vez de Y2, para que depois a gente possa fazer também com duplo solenoide, colocando Y2 aqui e Y4 deste lado. Tá? Então nós vamos fazer para não precisar repetir todo o passo. Para a construção do circuito elétrico, então, nós devemos estabelecer a sequência algébrica dos movimentos, verificar se é direta ou indireta. Neste caso a gente sabe que a sequência é indireta, porque dividindo ao meio as letras são diferentes. Dividir a sequência em grupos, aí cada movimento então é um grupo, temos 4 grupos. Vamos precisar de quantos relés? Então nós temos 4 grupos, 5 relés. O número de relés então é o número de grupos mais 1. O próximo passo é construir e preencher a tabela abaixo, que contém as seguintes colunas. A primeira delas, passo, depois sensores, sequência, relés e solenoides. No nosso exemplo, serão utilizados 5 relés auxiliares, sendo um para cada passo e um para efetuar o desligamento da cadeia estacionária no final do ciclo. Os passos nós vamos numerar em ordem crescente, 1, 2, 3, 4, 5. A sequência que nós desejamos fazer a gente vai pôr aqui e deixamos uma linha a mais, porque sempre vamos precisar um relé a mais do que a quantidade de grupos. Então nós vamos já colocar os relés de K1 até K5 em ordem crescente. E aí começamos a preencher a tabela propriamente dita. Se nós vamos ter 2 atuadores, nós vamos deixar destinado de 1 a 4 para ficar nos cilindros, sensores fins de curso. E aí vamos adotar S5 e S6 para ciclo único e ciclo contínuo. Então eles vão iniciar a partida da máquina e eles vão ter que então fazer o A avançar e ligar a solenoide Y1. Para fazer o A avançar, precisamos ligar a Y1. Próximo passo. Qual é o sensor que devemos utilizar? Então a gente olha para o passo anterior. Quando o A avança, qual é o sensor que ele vai acionar lá no circuito pneumático?
vai acionar o sensor S2. Então a gente vai colocar aqui S2. Então o S2 deve providenciar o avanço do B através de um relé K2. E para ele avançar o B, ele deve ligar a solenoide Y3. Próximo. Então a gente olha para o anterior. Quando o B avança, qual é o sensor que ele aciona lá no pneumático? Então o S4. Então acionando o S4, ele deve providenciar o retorno do B através de um relé K3. Para retornar o B, nós devemos desligar Y3. Então desligamos Y3. Próximo. Então aí, para saber o próximo sensor, olhamos para a linha anterior. Então quando o B recua, qual é o sensor que ele aciona lá no pneumático? Então ele aciona o sensor S3. Então o S3 vai ser o responsável em fazer o retorno do cilindro A através de um relé K4. E para retornar o cilindro A, nós devemos desligar a solenoide Y1, que como ela é por mola, ele já volta. Próximo. Quando o A recua, então olhando para a linha anterior, né? Quando o A recua, qual é o sensor que ele aciona? Ele aciona o sensor S1. Esse sensor S1, ele deve desligar o primeiro relé. Desligando o primeiro relé, ele vai desligar os demais, ok? E aí ele não atua em solenoides, ele só atua na linha do relé. No primeiro passo, nós devemos ter um botão de partida pulsante para ciclo único e um botão S6 com trava para ciclo contínuo. E esses botões, eles devem ligar o relé K1, que deverá executar 3 funções. A primeira delas é a autorretenção do próprio relé. Então os botões vão estar ligando a bobina do K1 e tem que ter um contato aberto de K1 para fazer o selo. A habilitação do próximo relé, no caso então, nós devemos pôr um contato aberto de K1, insere com a bobina do próximo, que seria o K2. E provocar o avanço de A, ligando a solenoide Y1. E devemos ter então este contato aqui aberto, insere com a solenoide Y1. Vamos agora para o passo 2. Então, se a gente olhar aqui no passo 2, quando o cilindro A terminar de avançar, ele aciona o S2, que deverá ligar o relé K2 e fazer o selo. Depois ele deve habilitar o próximo relé, então contato de aberto de K2, insere com a bobina do K3. Depois ele deve ligar a solenoide Y3, no contato aberto do K2, então ligando Y3. Próxima linha, então o B terminou de avançar, ele vai acionar o S4, então o S4 deverá ligar o relé K3 e fazer a sua autorretenção. Então tem que ter um contato de K3 aqui aberto, contato de selo. Aí o próximo, ele deve habilitar o próximo relé, então contato aberto de K3, insere com a bobina do K4. E ele deve desligar Y3 para provocar o retorno do cilindro B, porque a válvula é simples solenoide de retorno por mola, a própria mola faz ele voltar. E aí, como é que a gente desliga? Um contato fechado de K3 na linha do Y3. Então, o K2 vai ligar e o K3 vai desligar. Linha 4. Então, B acabou de recuar, ele vai acionar S3, e aí o S3 vai ter que ligar o relé K4 e ter um contato aberto fazendo o selo do K4.
ele deve habilitar o próximo relé, então contato aberto de K4 na linha do K5. E ele deve também desligar Y1 para fazer o retorno do cilindro A. Então, ele desligando Y1, ele vai vou retornar porque a válvula é simples solenoide, retorno por mola. Então, como é que eu faço isso? Colocando um contato fechado deste relé do K4 na linha do Y1. Então, quem é que liga o Y1? O relé K1. E quem é que vai desligar o Y1? O relé K4. Então, agora nós vamos para a última linha. Então, quando o último passo tiver ocorrido, no final do curso do cilindro a chave fim de curso confirmará o time do movimento e vai energizar o relé K5. Ao contrário do que ocorreu com os 4 relés anteriores, o K5 deverá efetuar apenas uma função, ou seja, desligar o primeiro relé da cadeia estacionária, no caso, o relé K1. Então, na quinta linha, quando o A recua aciona S1, ele deve apenas desligar K1. Desligando o K1, ele vai desligar o K2, que vai desligar o K3, que vai desligar o K4, que vai desligar o K5. E quem é que deve ligar o K5? É o S1. Então, eu coloco um contato de S1 aqui. Não tem selo neste caso, né? A gente não pode pôr selo na última linha aqui. Ok? E eu devo colocar um contato fechado dele aqui na linha do K1, para poder desligar o K1. Como é que eu desligo? Então, um contato fechado na linha do K1. Então, se a gente olhar para esse gráfico aqui, nós vamos ter, temos 5 relés. 1, 2, 3, 4, 5. O primeiro não tem contato aberto, porque tem que ser desligado através do último. É um contato fechado do último. Os demais, sempre um contato aberto do anterior. O K2 o K1, o K3 o K2, o K4 o K3, K5 o K4. E quem são os sensores que vão acionando aqui? Então, a partida 5 e 6. Depois vem S2, depois S4, depois S3, depois S1. Lembrando que o último não tem selo. E lembrando que todos os demais aqui tem selo. Então, ó, K1, K2, contato selo K2, K3, contato selo de K3 e K4, contato selo de K4. Como é que eu vejo ligar e desligar solenoides? Então, quem é que liga Y1? K1. Então, contato aberto na linha de Y1. Quem é que desliga Y1? K4. Contato fechado na linha do Y1. Y3, quem é que liga? Então, eu venho aqui, é o relé K2 liga, então contato aberto, liga. E quem é que desliga Y3? K3, então contato fechado dele, desliga Y3. Então, construindo no fluidicinho, o circuito completo ficaria assim, né? Então, nós temos aqui válvulas simples solenoide de retorno por mola, 1 e 3, sensores 1, 2, 3, 4. Nós podemos, dentro do fluidicinho, escrever a nossa tabela para nos ajudar em futuras consultas. E aqui o circuito construído. Ok? Observe que se em vez de simples solenoide com retorno por mola for usada uma válvula com duplo solenoide, a solução é idêntica, só mudando na parte de acionamento das solenoides. O que significa? Ó? Então, se eu tiver duplo solenoide, agora eu chamei aqui Y1, Y2, Y3 e Y4. Então, foi acrescentada a solenoide Y2 e Y4, onde antes era mola. O que vai mudar aqui? Então, aqui não mudou nada. Antes eu não tinha Y2 e Y4, então eu vou precisar acrescentar aqui Y2 e Y4. Naquela tabela, quando eu desligar o Y1, quem é que desliga o Y1? O K4. Aí eu preciso pôr um contato deste K4 ligando Y2, porque não tem mais mola para mandar de volta. Então, o K4 desliga Y1, liga Y2. E aqui, a mesma coisa. Quem é que liga Y3? K2. Quem é que desliga? K3.
Então, quando eu desligar o Y3, eu tenho que ligar o Y4. Então, eu ponho um contato aberto de K3, ligando o Y4. E na nossa tabela, nós devemos agora acrescentar Y2 e Y4. Ou seja, aqui na linha onde eu tinha desligar Y3, eu devo acrescentar e liga Y4. Então, desliga Y3 e liga Y4, para poder fazer o B recuar. E aqui na linha onde eu tenho desliga Y1, eu devo acrescentar e liga Y2, para fazer o A retornar. Agora aqui, com ele montado dentro do Fluid Sim, vamos fazer a simulação. Apertando o botão pulsante, ciclo único. Ele vai fazer A+, B+, B-, A-. Observem que ele vai fazer na sequência que ele vai ligando um relé por vez. E o último desliga o primeiro, que vai desligando todos. Então, liga o primeiro, segundo, terceiro, quarto. E este desliga o primeiro, que desliga todos. Então, vamos fazer botão com trava, A+, B+, B-, A-, desliga tudo e inicia tudo de novo. Se eu desapertar o botão com trava, ele vai finalizar ao final de um ciclo completo. Finalizamos então nossa videoaula de hoje, onde aprendemos a utilizar o método passo a passo para a resolução com circuitos com sobreposição de sinais. Espero vê-los numa próxima. Até mais!